todos, que a paz de Jesus se faça presente em cada coração que aqui está conosco, que posteriormente virá estar. É uma honra sempre poder estar aqui neste canal, Mente e Consciência, que vem trazendo a mensagem de Jesus de forma tão suave e, de fato, fazendo jus a este nome, ampliando nossas consciências com este conteúdo que é de suma importância, é o conteúdo que nos faz refletir a respeito da nossa casa mental. Antes de mais nada, gente, vocês devem estar se perguntando, cadê o Samuel? Gente, a gente está aqui trabalhando no novo aplicativo e, como vocês sabem, a internet, vira e mexe, eu sempre brinco nas minhas lives, aqueles que me acompanham, a gente vive essa internet de provas e expiações, né? Então, deu problema lá para o Samuel, ele não está conseguindo me escutar, mas está sendo transmitido perfeitamente, segundo ele, tá? Até peço que aqueles que me conhecem, meu pai e minha mãe, se não estiverem me escutando ou vendo minha imagem, me mande uma mensagem aqui que eu já falo com o Samuel aí. Mas, gente, esse tema aí é de suma importância e, antes de mais nada, antes da gente começar, eu gostaria de convidá-los a uma prece. Vamos fechar os nossos olhos, trazer ao nosso pensamento a imagem de Jesus, divino amigo, querido irmão, mestre. Estende até nós a tua destra misericordiosa e compassiva, de amor, de paz. Que possamos sempre estar junto de ti, mestre. Que teu amor inefável possa ser derramado sobre nossos espíritos, curando nossas feridas, ampliando nossas consciências, dilatando nossas visões. E que sua paz imortal se faça sempre presente. Que assim seja. Meus queridos, então o tema de hoje é... Ô Samuel, manda aqui no WhatsApp um ok, se tiver tudo certo aí, ó. Ou aqui mesmo no próprio chat, tá, meu amigo? Só antes de eu começar a falar aqui, vamos ver, gente. Que é importante, né? Perfeito. Calma aí, gente. Só um minutinho. Sim, perfeito. Gente, então, vamos agora dar continuidade. Essa temática era para ter feito, inclusive, no mês passado. Tivemos um problema aí de horário e tudo mais. E o querido Samuel, muito prestativo, como sempre o é, ele nos entendeu, inclusive, né? E remarcou isso prontamente. E é um tema de suma importância porque permeia a nossa atualidade. E é pouco falado, que é a depressão na criança e no adolescente. Porque a gente tem uma visão, muitas vezes, muito pueril ou negacionista de conflitos, sobretudo mentais, que a criança e o adolescente passam. Então, nós dizemos, encontra-se jargões populares dizendo que isso é frescura, que isso é mentira daquele jovem, daquele adolescente, ou até mesmo daquela criança. Mas a ciência psicológica vem mostrar, muito obrigado aí, gente, pelo feedback, tudo ok, então. Mas a ciência psicológica, junto à doutrina espírita, vem trazer visões um tanto quanto mais amplas que as da ciência atual. Eu vou trazer alguns dados para oferecer base para as nossas reflexões. Então, a OMS estipula que a cada 40 segundos uma pessoa se mata, ocorre um suicídio em derredor do mundo. Olha só. Vai dizer também, mais adiante, que
O suicídio é a principal causa da morte entre jovens de 15 a 29 anos, em torno do mundo. São dados que a OMS, de tempos em tempos, com uma pesquisa muito séria, ela recolhe. E aí a gente vai mais além. Nos Estados Unidos, o suicídio é a segunda maior causa de morte de crianças de 10 até jovens de 24 anos, e é a nona maior de crianças entre 5 anos até pré-adolescentes com 11 anos. E aí, a gente vai ver que no ano, segundo a OMS, de 2006 até 2015, houve mais de 40 mil suicídios entre jovens de 10 a 19 anos. Ou seja, crianças, 10 anos, jovens, adolescentes, até 19 anos. Então, mais do que uma realidade, é um fato, isso daqui está sendo mostrado pela OMS, que o suicídio na infância, que o suicídio na adolescência é, sim, veraz, é verdadeiro, ele ocorre mais do que pensamos. Mais do que pensamos. E aí, quando a gente começa a estudar a respeito da problemática da depressão, a OMS ainda, em seus dados, vai dizer que há mais de 300 milhões de depressivos, isso em 2018. Por conta da pandemia, e sempre quando há uma pandemia, há uma queda muito brusca na saúde mental dos seres humanos. Então, provavelmente, esse número aumentou. Então, olha só, em 2018 já tinha mais de 300 milhões de pessoas que estavam ali, que foram acometidas pelo transtorno depressivo. Então, antes da gente adentrar nessa temática, é preciso diferenciar transtorno de sintoma. Eu estou triste, muito triste, Jefferson. Alguns dias, isso é um sintoma depressivo. Não é a depressão propriamente dita, porque a depressão subtende que é uma série de fatores que são necessários para que você se enquadre naquilo que chamamos de transtorno depressivo. E dentro do transtorno depressivo há modalidades. Então, a distimia, que é a depressão crônica, o TDM, transtorno depressivo maior, muitas vezes costuma surgir depois de uma perda de alguém querido, uma perda amorosa, uma perda profissional, ou uma culpa que se instalou. Então, a gente tem modalidade, transtorno disruptivo desregulador do humor. Então, a gente tem vários, dentro desse espectro, por assim dizer, que é o transtorno depressivo. Então, você estar triste, muitas vezes, é até benéfico, para você refletir sobre algum erro, para você refletir sobre os seus passos, para você entrar em contato com as suas fraquezas, para você entender qual é o seu limite, qual é a sua fragilidade. Então é importantíssimo, importantíssimo. Agora, permanecer na tristeza, assim como permanecer na raiva, que também é uma emoção natural, aí já é complicado. Aí já começará a nos trazer problemas de ordem, primeiramente mental, e se continuar, vai se somatizar, ou seja, alcançar o corpo e trazer doenças físicas. Mas a gente vai se debruçar neste transtorno depressivo, entendendo que ele não surge muitas vezes somente de uma só causa. Ele é multifacetado. Há múltiplas causas. Entendemos sendo estas as genéticas, as biológicas, as psicológicas e as sociais. Genética,
O próprio nome já o diz, você tem uma predisposição a ter este transtorno, visto que seu pai, sua mãe, visto que a família tem. E aí, agora, é claro, dando uma pincelada pela ótica espírita, por que que há fatores genéticos? Ou seja, por que que o indivíduo vai encarnar em uma família depressiva? Provavelmente ele vai ter uma predisposição, porque certamente ele precisa superar ou suportar o peso desta prova. O peso desta prova. E aí, ele nasce em uma família, e isso, gente, socorre. A família inteira, ao conjunto, seja a família nuclear, a família principal, pai, mãe, filho, filha, ou seja, a família que se estende. A família possui o quê? Um flerte, por assim dizer, muito forte, com transtornos do humor, com transtornos de ansiedade. Então, é uma egrégora mental que coaduna, que afiniza-se com o transtorno depressivo. E aí, aquele espírito, tendo que suportar determinada prova, ou tendo que suportar esta prova que não foi superada em outra encarnação, porque eu quero abrir um parêntese. Aquele que possui, por exemplo, um problema físico, a cegueira, quando ele suporta com resignação e tudo mais, ele sabe que isso vai se findar do outro lado, no plano espiritual. Se ele não enxergava, ele vai ver. Se ele não andava, ele vai andar, correr. Se ele não falava, ele vai falar, ele vai palestrar, ele vai cantar. Mas, quando se trata de ordem, um transtorno, um conflito, uma adversidade de ordem mental, portanto, o transtorno depressivo é um destes. Olha que interessante. Nós começaremos, gente. Se você não resolveu aqui, você vai levar para o outro lado. E você vai continuar depressivo, você vai continuar ansioso. É claro que vai começar a lidar com estas causas com uma maior potência, mas, sobretudo, você vai reencarnar com essa matriz dentro de você, cravada no seu espírito, matriz depressiva, que é o caso do transtorno que aqui estamos falando nesta noite, dentro de você. E quando você nasce numa família que já te oferta fisicamente essa predisposição, geneticamente, essa predisposição, então, é ali mesmo que você já entende que você, vez ou outra, vai flertar também, mas não para lhe punir, mas para lhe aperfeiçoar, porque a dor fala, o sintoma fala, e ele fala de nós. Ele fala daquilo que negamos, daquilo que reprimimos, ele fala sobre este ser que habita em nós e que é reprimido por nós. Por isso que é preciso escutá-la. Então, não há problema reencarnar numa família. O importante é que, na visão espírita, se você está inserido em um ambiente em que pai, mãe e tantos outros possuem um transtorno depressivo, você tem uma probabilidade de o ter. Então, caso venha a ter, coordene, enfrente todas as adversidades para que você não deixe esse transtorno se instalar. Então, é isso que o Espiritismo vem mostrar. E, levando num campo além, gente, há crianças que já reencarnam depressivas. Uma tristeza profunda, uma irritabilidade profunda, que daqui a pouquinho a gente vai entrar nos sintomas na infância e na adolescência. Então, causas genéticas, causas biológicas, ou seja, o próprio corpo, problemas nos neurotransmissores, nas químicas, que vão
colocando-me, vez ou outra, em crises depressivas ou até mesmo me levando a um quadro de depressão crônica, a distimia. Quando não, temos também os fatores psicológicos. Psicológicos. E aqui se instala uma problemática. Freud e a psicanálise vieram mostrar que o adulto de hoje é reflexo da criança que ele foi no ontem. E esta criança que por vezes foi maltratada, abandonada, desamparada, que se encontra ferida, com raiva, com medo, esta criança por vezes vem à tona e toma os nossos comportamentos no agora. E aí então temos um adulto com comportamentos imaturos, portanto, um adulto infantilizado, que age impulsivamente, que não se controla. E aí, as causas psicológicas, a infância ela é a base para a vida adulta. Porque foi como eu disse, essa criança vai ofertar a base para o adulto da manhã. Que nós iremos ser. Então a gente vai ser um adulto adoecido, um adulto raivoso, um adulto amargurado, um adulto ansioso, um adulto depressivo. A infância vai dizer muito disso. Há crianças que são abusadas fisicamente, sexualmente, emocionalmente, desde cedo. E aí é claro que ali se instala na psique daquele indivíduo, daquela criança, daquele ser em evolução, traumas profundos. E foi daí que surgiu a psicanálise, essa ciência tão bela e tão linda, para desenterrar estes traumas da infância, que nos paralisam no hoje, no agora, na vida adulta. Quando não, começam a afetar a própria adolescência. A própria adolescência. Questões de desamparo, muitas vezes de abandono, nós vemos crianças que buscam incessantemente o amparo, a proteção de outras pessoas, a amizade, uma carência profunda, quando não se entregam pelos caminhos da rebeldia, rivalizando com aqueles que desampararam ela, quando não se enveredam pelos caminhos da droga, da adicção, drogas lícitas e ilícitas, tentando suprir, tentando sanar de alguma maneira essa angústia, esse vazio que o desamparo lhe causou. Nós vemos isso, gente, me é conferido esta experiência graças à clínica, de forma exuberante. E aí, nós nos debruçamos sobre esta problemática para ver o que essas causas psicológicas são de suma importância, mas, sobretudo, começa ali na infância. Por isso que é necessário amar, mas também ofertar base emocional, psicológica, uma educação emocional para aquela criança. E quando eu falo de educação emocional, eu disse aqui um polo da extremidade, que foi a castração, né? Os desamparos, as perdas, as dores, os abusos que essa criança sofreu, seja físico, seja emocional, em sua infância. Isso vai lhe causar uma predisposição enorme para que ela possa ser uma criança adoecida, depressiva. Mas, sobretudo, também, indo agora para o outro polo, da permissividade. O que acontece? A geração anterior, muito castradora em muitas coisas. Perceberam o quê? Que não era esse modelo. E agora estão o quê? Laissez-faire, deixa acontecer, deixa fazer. Ou seja, permissivos. Não são todos os pais, claro que não. Mas uma grande parte quer colocar seu filho em uma bolha. E a nós, da psicanálise, nós entendemos, olha só a indagação que a psicanálise lança. O que determina que um adulto é maduro ou não? Vai dizer a psicanálise. A tolerância que o ego dele tem em suportar, em tolerar as frustrações.
as adversidades. Porque aquele que não sabe ser frustrado, não sabe entrar em contato com a dor. E desde que o mundo é mundo, a dor e o amor nos tocam a alma, nos tocam a consciência. E aí nós vemos pais na atualidade que querem retirar os seus filhos do sofrimento. E para tanto, sempre falam sim e jamais não. Só que estes não, que são poupados, estas crianças são poupadas, o mundo não irá poupá-las. E, inevitavelmente, irão se deparar numa decepção amorosa, uma decepção profissional e tantos outros tipos de decepção que vão lhe frustrar. E quando não sabem lidar com a dor, por quê? Foi ensinado a esta criança que o mundo é somente felicidade, alegria, prazer. Quando ele então sente o desprazer, que é a dor, a frustração, ele não sabe lidar com isso. E aí se instala a depressão, quando não, essa depressão, ela avança, 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 avança e termina lá no abismo do suicídio. Lembrando que o suicídio é um dos últimos sintomas da depressão profunda, da depressão grave. Então, aqui, quando nós falamos dos fatores psicológicos, é preciso entender que não precisamos frustrar todas as vezes nosso filho, senão ele vai crescer extremamente também com medo e tantas outras coisas. Mas também não ser muito permissivo. É preciso sempre encontrar o equilíbrio. Quando é hora de falar não, quando é hora de falar sim. Mas lembrando que esse não deve vir com um porquê. Você tem que ensinar a criança o porquê que ela está tomando aquele não. Porque isso é educação emocional. Olha, eu não vou te dar isto porque você não foi bem na escola, você não cumpriu com a sua obrigação, que era tirar uma boa nota. Então, não vou te dar isso nesse mês, mas se você melhorar, no próximo semestre eu te dou. Então, você está explicando esse não, você está mostrando a ela, você está frustrando ela, mas também lhe ofertando a base para que ela possa melhorar, a chance, a oportunidade. E isso é educação emocional. E é isso que falta hoje. Por isso que a gente tem jovens extremamente intelectivos, potentes, mas frágeis emocionalmente. Por conta desta falta, deste déficit de educação emocional que vem desde a geração passada e que se potencializou nesta geração. E aí, gente, a gente vai desembocar para os fatores sociais. Os fatores sociais. A pandemia foi um deles. Foi um fator de saúde coletiva que impactou no modo de vida, no estilo de vida, no social. Quantas pessoas adoeceram? Gente, eu não estava tendo mais espaço na minha agenda aqui no consultório. Depressão, ansiedade, fobias. Então, o social, ele afeta e muito, a economia, tudo isso afeta e muito o cidadão, o indivíduo. Uma guerra, fatores sociais. Então, entendendo que a depressão não tem só um fator, não tem só uma causa. Ela é genética, ela é biológica, ela é psicológica, ela é social e depois vamos complementar mais à frente com o espiritual, que é a visão espírita, que é o pulo do gato a nós, a todos nós, porque o espiritismo vai validar a visão da psicologia e vai acrescentar a esta outras informações. Mas uma coisa interessante que a gente vai debruçar aqui é que crianças e adolescentes, entendendo primeiro, tá? Vamos entender que
uma grande estudiosa do desenvolvimento humano, que se intitula Papalha. Ela tem obras fantásticas dentro desta temática. Ela trata a adolescência, primeiro a infância, dos 6 aos 11. Dos 6 aos 11. Você é criança. E depois disso vem a pré-adolescência e a adolescência propriamente dita. Que, no sentido social, numa visão ali ligado mais à psicologia social, vai dizer que enquanto o indivíduo está sob o teto dos pais, enquanto o indivíduo não tem responsabilidades financeiras, isso e aquilo, independente se ele tem 30 anos, ele é um adolescente. Mas, para termos didáticos, nós utilizaremos que ela vai até 22 anos. E aí, entendendo isso, a gente vai entender que criança e adolescente, a depressão, neles, vai ter os mesmos sintomas, em algumas ocasiões, daqueles que tem nos adultos, mas algumas nuances são diferentes, e a gente tem que aguçar o olhar para isso. Então, quando a gente fala que uma criança está ali imersa num quadro depressivo, ou que um adolescente está, a gente nota uma coisa neles, que é muito interessante. Primeira coisa é um estado superativo corporal ou um estado letárgico, corporalmente falando. A pessoa está assim, para baixo, ou extremamente elétrica, eufórica, e daqui a pouco ela fica triste. Mas uma coisa que é a grande diferença é a irritabilidade. Muitas vezes ela não fica triste, a criança. Muitas vezes o adolescente não fica triste. Ele fica irritado com tudo. Ele tem um humor zangado. Ele tem um humor zangado. Ele é bravo. Tudo irrita ele. Ele tem explosões. E aí a gente entra no transtorno disruptivo, de desregulação do humor, muito normal em crianças e adolescentes que passaram por traumas, sejam estes sociais ou psicológicos, que carregam ou trazem uma bagagem também biológica, portanto também que tem uma predisposição genética. Muitas vezes a criança frente aos pais que estão se separando, o adolescente frente aos pais que estão se separando, o processo de divórcio. Muitas vezes ele não fica triste. E é isso que o manual, que se chama DSM, vai mostrar. E a gente vê isso também na prática clínica. Muitos chegam aqui e não são tristes. Eles são irritados, eles têm raiva, porque eles não estão sabendo lidar com aquela frustração, com aquela realidade que se instalou agora. Eles têm raiva, eles culpam fulano, ciclano, pai, mãe. Eles se tornam rebeldes. A criança tem explosões de raiva, mas esse transtorno disruptivo, ele não pode ser diagnosticado, de acordo com a psicologia e com o manual DSM, antes dos 6 anos e após os 18. E é necessário haver, por mais de 12 meses, 2 sintomas diferentes, como, por exemplo, explosões de raiva recorrentes. O que são essas explosões? Tanto físicas, quanto verbais, xingamentos. São explosões de raivas e que, sobretudo, não condizem com o nível do desenvolvimento daquela criança ou daquele adolescente. São raivas características de um adulto que já tem diversos mecanismos para punição, diversos mecanismos psicológicos. Então não condiz com aquela idade, aquela explosão. E quando não, foi como eu disse aqui, um outro transtorno que caracteriza a depressão na infância e na adolescência, sobretudo vinculado ao transtorno disruptivo muito normal, é a irritabilidade constante e o humor constantemente também zangado.
Então, é claro que, olha, tem tantas outras coisas que deixam o humor irritado, que deixam o humor zangado. Então, não significa que porque seu filho tem isso ou aquilo, e não é o objetivo dessa live, você enquadrá-lo nisso ou naquilo. Não. Se você tem alguma suspeita, se essa live te acendeu uma luz, leve o seu filho em um profissional psicólogo e também leve o seu filho, se for necessário, em uma junta de médicos. Mas jamais, e aliás não é objetivo, sobretudo como a abordagem que eu utilizo, que é a psicanálise, rotular as pessoas. Não é objetivo. Então, mas é sempre para clarear. E também o adolescente ou a própria criança pode entrar ali num quadro de transtorno depressivo maior, que é o clássico. Esse é o quadro clássico de depressão. Perda de interesse em coisas que causavam interesse, perda de energia, cansaço, portanto, excessivo, sentimento de culpa, tristeza superdilatada. Lembra que eu falei, sentir tristeza é normal, viver imerso nela não. Não. Então, todas estas situações, tudo isso vai ser importante para, de repente, acender uma luz em nossas cabeças, mas não para diagnosticar. Não para diagnosticar. Muitos sintomas físicos aparecem como dores no peito, enjoo, dores intestinais, enxaqueca. Então, tudo isso vai entrando nesse quadro que eu gosto de chamar de espectro do transtorno depressivo, porque há inúmeros tipos, há inúmeras formas de se uh, chegar neste transtorno. Então, entendendo tudo isso que aqui foi dito, que são as causas que a ciência vem mostrar, e eu trouxe dois transtornos importantes, tá? Que é o transtorno depressivo maior, mas, sobretudo, o transtorno disruptivo, de desregulação do humor. E lembrando que eu enfatizei que o sintoma principal não é tristeza na infância e na adolescência, é raiva, é humor rabugento, aquele humor zangado, porque é assim que ela está se expressando a sua dor. É assim que ela está expressando aquilo que lhe machuca, pela irritabilidade, pelas explosões, com raiva. Se ela é machucada, ela machuca. Então, muitas vezes, inclusive em adultos, o sintoma de irritabilidade se sobrepõe ao da tristeza. E também pode vir ali com tristeza e tudo mais, chegando ao último sintoma, que é o suicídio. Que é o suicídio. E a adolescência, inclusive, antes da gente adentrar na visão espiritual, a adolescência, ela é muito caracterizada, há estudos que mostram, olha que interessante, que o jovem, o cérebro, as áreas responsáveis pelo juízo de valor, ou seja, isso é bom, isso não é, isso posso, isso não posso, estas áreas funcionam em menor frequência. Então, parece que o próprio corpo ali coloca neste exato momento, neste período que se chama adolescência, ele retira um pouco esse véu, esse freio, para que o adolescente possa experienciar, para que o adolescente possa viver. E aí entra em oposição a base moral, a educação psicológica que foi ofertada por ele durante todos os anos da infância, até que ele chegasse na adolescência. Os princípios, os valores. Mas percebe que o próprio corpo começa a colocar ele em um movimento de impulsividade, porque ele precisa disso. Olha que sabedoria do Criador.
Basta ter os valores corretos para contrabalancear esta balança. E, por ser também a adolescência uma fase marcada pela busca da identidade, pertencer a um grupo específico, muitos conflitos, muitos traumas também são instalados na adolescência. E muitos transtornos surgem por conta desta fase que é a adolescência também. Muito bullying é realizado, abusos sexuais e emocionais também são realizados, e tudo isso vai traumatizando. E aí aí pode abrir, gente, segundo Papalha, aquela estudiosa que eu acabei de citar, ela vai dizer, olha, se a infância tem uma predisposição para ansiedade e depressão, a adolescência vai ter para diversas coisas, inclusive depressão, ansiedade, bulimia, anorexia. E quando ele não sabe lidar, ele pode usar como subterfúgio as drogas, lembrando que por detrás de todo vício há uma falta, há um conflito não resolvido e muitas vezes um vazio. Então, fazendo todo esse apanhado e agora desembocando na doutrina espírita, que vai mostrar a quinta causa. Ora, se há a causa genética, biológica, psicológica, social, há sem dúvida a espiritual. Então, a primeira indagação que nos busca aqui nessa noite é: quem é a criança e o adolescente? E é claro que certamente, com base no Livro dos Espíritos, entenderemos que é um espírito imortal. E se ele é um espírito imortal, e que muitas vezes este espírito é mais velho do que nós, do que o nosso espírito, do que o espírito do pai, do que o espírito da mãe. Mas idade não significa qualidade, maturidade emocional e moral. E muitas vezes este espírito, em raras ocasiões, reencarna para exemplificar o amor, para exemplificar muitas coisas aos pais. Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco são exemplos disso. Eles vieram para ensinar não somente aos seus pais, mas a todos nós. E há, a maioria dos casos, estes filhos que são entregues ao pai e à mãe, que estão ali para se ressarcir com ambos ou com um deles, mas, sobretudo, para destruir muros e construir pontes de amor, de caridade, de tolerância, de compreensão. Mas para se autoeducarem, isso é o principal. Autoeducarem ao quê? Às suas próprias imperfeições, às suas emoções, para dissolverem seus conflitos, para enxergarem a si mesmos e para ali se autotransformarem. Para tanto, a educação na infância é de primazia. Visto que eu disse aqui no começo, ora, a ciência já está mostrando, a ciência psicológica, que a infância é a base para a vida adulta. E o Espiritismo vai dizer que não é à toa que este esquecimento, este véu do esquecimento existe. Não é à toa que esta construção, esta retomada da consciência vai ocorrendo gradativamente, porque ali, já no berço, paulatinamente, a criança vai começar a externalizar as suas potencialidades, as suas virtudes e as suas imperfeições e vícios. E se ela é um espírito imortal, entendemos que ela não é pura. Lá na pergunta 199 da obra O Livro dos Espíritos, no comentário do codificador, é deixado muito claro a todos nós. Eles até indagam, olha, como explicar então uma criança que nem foi tocada pela sociedade e que tem pais extremamente amorosos, caridosos, como explicar que
aquela criança é perversa. Ela gosta de infligir dor no outro, ela gosta de ver os outros sofrerem. Isso está onde? Está gravado naquilo que Joana de Ângeles denomina ao longo de suas obras, sobretudo o autodescobrimento, uma busca interior, como sendo o inconsciente profundo, um reservatório, um local onde é depositada todas estas experiências, todas estas qualidades, todos estes defeitos. E que aí, com esse estreitamento dos vínculos que unem o espírito ao perispírito e ao corpo, molécula após molécula, com esse estreitamento que vai terminar, segundo Leon Denis, depois é relembrado por André Luiz, lá próximo dos 7 anos de idade. Por isso que às vezes a criancinha está vendo um espírito, um bebezinho dá risada. Às vezes ele está vendo, às vezes é um comportamento reflexo só. Mas olha só. Então, lá depois dos 7 anos, também ciclo do desenvolvimento corporal. Olha só como é que é o espiritismo, caminhando sempre com a ciência. Aí a gente entende o quê? Que agora tá ficando firminho os laços. Tá ficando firme. Ficando firme. Gente, só um minuto aqui. É que, como o Samuel está aí nos bastidores, não estou conseguindo escutar ele, a gente vai se falando aqui. Já vamos. Samuel, guarda essa pergunta do querido Fonteles, meu querido amigo Fonteles. Beijo, cara. Abraço no seu coração, meu irmão. Já vou responder, Fonteles, a você, que sim, está a priori. É interessantíssimo isso que você me perguntou. Só para a gente não perder o fio da meada aqui, eu já vou. Me relembre, tá, Samuel, por gentileza, meu querido. E aí, então, essa criança vai começar a externalizar, sobretudo com mais potência, as suas tendências, as suas inclinações para o bom, para o belo ou para o ruim. Ali, depois dos 7 anos, 8 anos, sobretudo na adolescência, começa a retornar uma série de coisas. E aí os comportamentos começam a mudar. Muitas mães chegam e dizem, olha, Jefferson, meu filho era um quando era criança e agora se tornou outro. Claro que tem toda uma influência social, toda uma influência de grupos sociais que ele participa, de filosofias terrenas das quais ele partilha, mas também tem as suas próprias reminiscências, que agora se manifestam em seus comportamentos. Mas entendendo que ela é um espírito, ora, se a criança, o adolescente, o adulto, o idoso é um espírito, entendemos o quê? Que esse espírito pode sofrer influenciação. Influenciação. Olha só. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos, as entidades venerandas dizem ao codificador que nossos comportamentos, que nossos pensamentos são influenciados mais do que pensamos pelos espíritos, pois, frequentemente, são eles que nos movem. Pela aquela inspiração, uma ideia boa, ou seja, por uma ideia que não é boa, portanto, pela obsessão. Mas são eles que nos movem. É claro que somos portadores do livre-arbítrio. Do livre-arbítrio. Mas a criança, mas o adolescente está suscetível a estas influências, como nós, jovens e adultos, estamos também. E ora, onde há influência, pode haver, como eu disse, inspiração para o bem ou processos obsessivos, ideias negativas que nos conduzem para o mal. Lembrando que o processo obsessivo, de acordo com o Livro dos Médiuns, vai desembocar em 3 modalidades simples: fascinação e subjugação.
A simples, como o próprio nome já o diz, é aquele espírito que se coloca ao médium, que quer ah, mostrar a ele que ali está para lhe ferir, que ali está para prejudicá-lo. Ele vem nas reuniões, ele fala, ele dá risada, ele faz efeitos físicos no ambiente familiar, na casa, para assustar. É uma obsessão simples, muitas vezes é um zombeteiro. E aí isso se perdura e caminha para o abismo da fascinação. E a fascinação, como o próprio nome já o diz, é aquilo que nos fascina, que nos deixa hipnotizados. Muitas vezes sobre nós mesmos, sobre nossas imperfeições. É uma hipnose dos obsessores sobre o nosso pensamento, sobre o nosso crivo de julgamento a respeito de uma atitude, de uma palavra, de algo que eu escrevi, seja por mim mesmo, ou seja, por intermédio de inspiração, portanto, uma psicografia, seja ela inspirada, seja ela de outras formas. Mas o espírito encarnado perde essa capacidade, a alma perde a capacidade de pensar, de raciocinar no sentido assim, olha, está certo, está errado. Não, o ego, o orgulho, a vaidade vão cegando. E aí ele vai abrindo o que era uma portinha, já estava uma porta pela invigilância, e agora abriu as comportas da alma aos obsessores, e aí eles entram e ali transformam um joguete, por assim dizer, em uma marionete. Aí está os verdadeiros, como diz Allan Kardec, possessos, subjugados, controlados moralmente e fisicamente. É todo um processo que ocorre desde o córtex até a ação. Ganha um córtex motor para ganhar o movimento e tantas outras coisas. Até a casa mental nossa, eles vão abrindo campo e ali se instalando, fazendo morada. Um pensamento. Processos obsessivos se iniciam pelo pensamento. O pensamento e as nossas ações, mas sobretudo o pensamento. Por quê, Jeff? Porque o pensamento é um ensaio da ação. E aí é preciso pensar sobre o que estamos pensando, refletindo muitas vezes. Porque ele é um ensaio para a ação. Mas é ali no pensamento que eles vão tentando ganhar campo. Ganhou o pensamento, eles vão ganhar sentimento e comportamento. A ação obsessiva se inicia assim. Por isso que a doutrina espírita mostra que o obsessor não é um ser mítico, porque muitas vezes dentro do movimento espírita torna ele um deus grego. Não é. Ele é apenas uma pessoa que foi ferida financeiramente, sentimentalmente, ou de tantas outras formas por nós. Foi lesado. E que agora se encontra temporariamente, é um irmão que se encontra temporariamente, mentalmente em labirintos inferiores, espiritualmente também, que é a vingança, o ódio. Então, isso que é o obsessor. Então, eu disse aqui que a criança ou adolescente sofrem essa influência, sofrem a ação, podem sofrer a ação obsessiva. Numa obra que eu acho fantástica, que é da querida Sueli Caldas-Schudel, esta obra que se intitula Obsessão e Desobsessão, Sueli vai falar um pouco em um determinado capítulo, que é a depressão e a obsessão, a depressão não, a obsessão na criança, ela vai linkar isso com a infância. E ela, Sueli, grande estudiosa da doutrina, vai dizer que há processos obsessivos que se iniciam no berço. Olha o que ela está falando. E aí surge aquela indagação. Olha, peraí, Jeff. Há processos obsessivos que se iniciam no berço. Essa criança não tem um espírito protetor? Um anjo guardião que zela por ela? Tem, claro que tem.
Mas se ela está sendo obsediada no berço, é porque aquilo é a ela, a princípio, uma prova. Mas tem limite. Tem limite. Porque ela ainda é um ser que está construindo, recuperando ou reconstruindo a consciência de si. E há liberdade de agir desde que se haja liberdade para fazer, de acordo com a pergunta 844 do Livro dos Espíritos. Mas na criança, essa liberdade, que vem de acordo com a consciência que tem de si e das coisas, se eu tenho consciência que o celular serve para ligar, eu vou agora pegá-lo e vou ligar. É assim que funciona esse processo da criança. Mas a criança está, então, com a sua consciência reduzida. Então, não é a mesma ação obsessiva que em um adolescente e que em um adulto. Porque ela ainda tem e sempre terá, como nós, a presença dos benfeitores, dos guias, mas, sobretudo, do anjo guardião, o espírito que zela por ela, de ordem superior. Mas, sim, há processos graves e obsessivos que começam no berço de acordo com Sueli. E muitas vezes é uma prova aquele espírito e também uma expiação à família. Família. Ela narra um caso em seu livro, nesse livro Obsessão e Desobsessão. Obsessão em Crianças é o nome do capítulo. Ela vai narrar o caso de uma criança que ali com 5 anos de idade já tinha consciência já de si, claro, em desenvolvimento de outras faculdades, mas ela já expressava uma tendência ao suicídio. Portanto, o que ela está querendo dizer ali para a gente, a Sueli? Olha, tem um espírito depressivo reencarnando, e esse espírito tem uma tendência suicida. E ela vai dizer que a família que foi buscar o centro, olha, Sueli, levamos em tudo, né, tá fazendo tratamento, mas olha, já tentou se jogar na frente do carro, já se jogou da piscina, já se jogou do alto da varanda. A família teve que literalmente deixar a criança trancada. Porque se ela tivesse a oportunidade, ela se jogava. E aí, dona Sueli diz que aquela criança foi trazida lá a eles e tudo mais, foi levada o nome dela e tudo mais, um grupo, num trabalho de desobsessão. E aí ali encontraram que essa criança, que não era inocente, tinha em seu derredor inúmeros, não é um, inúmeros obsessores. E é claro que ali naquele trabalho foi aconselhado também para que a mãe agora fizesse evangelho no lar, para que a mãe também levasse a criança na evangelização, porque era um espírito endividado, portanto, com uma predisposição a cometer equívocos novamente. E também foi aconselhado ela assistir, levar a criança em palestras públicas para que possa receber o ensinamento, mas, sobretudo, a fluidoterapia, os passes. E aí começou a ser feito todo um trabalho e foi afastado tudo isso. E ela diz que é uma coisa interessante que todos estes que procuraram, que não foi só essa mãe, tantas outras mães com seus filhos ali de 5, 6 anos de idade em processos obsessivos. Eles acordavam de madrugada gritando, chorando, dando risada, gargalhada, sem saber o que estava acontecendo, e a mãe chegava, conversava, ia falar, e os filhos não escutavam, não olhavam, ou seja, estavam mediunizados. Essa é uma característica em comum, obsessão em criança. E aí a gente vai entender o porquê que a gente está falando de obsessão. Porque, de acordo com Joana de Ângeles, na obra Vencendo a Depressão, Vitória sobre a Depressão, ela vai dizer que o processo obsessivo, olha o que ela vai dizer. A matriz depressiva tem em si uma causa obsessiva.
Isso de acordo com Joana. Olha só. A mentora está mostrando o quê? Que todo processo depressivo abre as comportas ou é ocasionado, gerado por um processo obsessivo. Ou leva a ele, ou é gerado por ele. Mas sempre tem no âmago do transtorno depressivo uma causa profunda de obsessão. Seja que a levou, seja que foi ocasionado, abriu as portas para isso. Então, olha só o que a Sueli traz. Isso é uma pérola, gente. Isso é uma pérola. E não é só em criança, é em adolescente também. Adolescente também. Porque obsessor nenhum, só fazendo um parêntese, vai colocar em nós aquilo que não temos uma predisposição. Se ele chega aqui para mim e fala, Jefferson, usa droga. Seja lícito ou ilícito, ele sabe que eu não faço isso. Mas ele pode em outra fraqueza. Que o meu espírito, uma fraqueza moral, que o meu espírito tem. E ali ele sabe que ele encontra campo de sugestão, e lembrando que sugestão é o princípio da hipnose. Então é ali que ele encontra campo. Então ninguém coloca dentro da minha cabeça, Jefferson, se mata, e eu vou me matar. Agora, se você já traz isso de outras vidas, há sim uma probabilidade muito grande. Quando não, se você não está se cuidando, está deixando tudo desembocar lá para aquele caminho, a depressão, isso, aquilo, você pode também ter ideias depressivas profundas que vão te levar a pensar, a planejar e até mesmo executar o suicídio. Então, é muito complexo esse tema, mas é de suma importância, porque como estamos educando emocionalmente os nossos filhos, como estamos educando os jovens que são flores do hoje, mas que serão frutos do amanhã, o futuro da pátria, o futuro da própria doutrina, do movimento, o futuro da sociedade como um todo. É importante nos debruçarmos sobre esta educação emocional, desmistificando aquele jovem adulto, aquela criança adulta que foi criada naquela época, naquele contexto antigo que era normal uma criança trabalhar, obrar. Mas hoje, graças ao Estatuto da Criança e do Adolescente, criança deve ser criança, deve brincar, e adolescente deve ser adolescente. Em construir. Então é interessante isso, porque a gente tem que se questionar como estamos educando emocionalmente, não somente no sentido financeiro, no sentido linguístico, no sentido intelectivo, mas sobretudo emocional. Como estamos educando os nossos filhos para que eles possam ser adultos frágeis ou adultos que vão sofrer, mas contornar, lidar, superar as adversidades. E não é somente falando sim, tão menos só não, que isso é feito. É uma mescla, é um equilíbrio, é mostrar, sabe quando a criança está triste, está com dor no peito, angustiada, você levou a criança no médico, fez todos os exames, não tem nada. Então você pega, senta com o seu filhinho ali do lado e diz, olha, isso que você está sentindo, meu filho, o nome disso é angústia. Não é que nem uma dor aqui no corpo, filho. Se eu apertar aqui em você, filho, beliscar, tá vendo? O pai tá te beliscando. Isso é uma dor física. Isso que você tá sentindo é uma dor que vem de dentro. Quando a gente tá triste, preocupado com alguma coisa, desesperado com algo, acontece. Portanto, meu filho, o que você está sentindo se chama angústia. Agora, fala com o pai. O que você está sentindo? Você está bravo, você está com raiva, você ficou triste com a mamãe, com o papai, com o fulano, com o ciclano. Isso é educação emocional.
Eu estou ensinando desde cedo meu filho a entrar em contato com ele mesmo, com as suas emoções, a se acolher. Olha que coisa linda! E que começa ali, ó, na simplicidade. E entendendo também que esse filho, para a gente levar agora para a rampa final, é um espírito imortal. Ele pode ter, como Sueli Caldas-Schudel mostra, obsessores no berço. No berço. E aí é preciso olhar com carinho, levar no centro espírita, fazer o evangelho no lar, evangelização, passe, grupo de desobsessão, entregar o nome, fazer todo um trabalho junto também com a ciência psicológica, com uma junta de médicos, com uma junta multifacetada, mas sobretudo um tratamento psicológico, se for necessário. E é isso, gente. Mas existe, mata a crianças que se matam, por mais que seja muito raro essas ocorrências, mas ocorrem, tá? E aí agora eu quero partir para a pergunta do Jorge Fontelli. Samuel, eu leio aqui ou você coloca na tela, meu amigo? Deixa eu ver. Beleza, vamos lá. Ó, então é para eu ler, gente. O meu querido amigo Jorge Fonteles, ele perguntou assim para mim: o adolescente pode utilizar-se da chantagem emocional, a partir do seu quadro depressivo, como mecanismo para chamar e obter atenção? Sim, assim como adulto. Assim como adulto. Tem uma coisa na psicanálise que se intitula ganho secundário. Ganho secundário. Há pessoas que têm uma resistência enorme para se curarem, se autocurarem, abnegarem daquela ansiedade, daquela depressão. Há uma forte resistência. E se debruçando sobre isso, Freud percebeu que isso dava ganhos secundários. Ou seja, eu utilizo disso que eu tenho para obter aquilo. Quando não, também vemos, muitas vezes, temos a oportunidade que usam dos sintomas e de tantas outras coisas, como se cortar e tantas outras coisas, como chantagem emocional. Mas não significa que porque há um adolescente, 3, 4, que façam isso, que todos que fazem isso estão de chantagem emocional. E, de fato, esse próprio adolescente que está externalizando isso por intermédio de uma chantagem emocional, muitas vezes até correndo o risco de tirar a própria vida. Uns se enveredam pela tentativa do suicídio, para chamar a atenção. Esse próprio adolescente jovem está mostrando o quê? Que ele está adoecido. E que ele necessita urgentemente de um tratamento psicológico e também, quiçá, psiquiátrico. Mas assim, há muito disso, Jorge. E é claro que com tato os pais vão vendo, mas sempre entendendo que esse próprio adolescente que manifesta estes comportamentos infantis de manipulação, ele já precisa fazer uma terapia para aprender a amadurecer tudo isso, para aprender a escutar o não, para aprender a lidar com a frustração. Perfeito, meu amigo. E aí, a gente vai para uma próxima pergunta, que é da Lídia Gouveia. Quando uma pessoa tem neurose de guerra, ela pode passar para o seu descendente? Olha, eu vou dizer para você, Lídia, que eu não entendi a pergunta. Não entendi. Neurose de guerra. Nunca vi isso.
Minha amiga, você tem como você me explicar um pouco melhor aí no chat? O Samuel me passa. Ou refazer de uma outra forma mais. Peço até desculpa é, pelas minhas limitações intelectuais, mas eu não consegui entender, tá? Samuel, há alguma outra pergunta para eu ir respondendo na frente, enquanto a companheira Lígia formula ou me explica? Gente, olha só, obsessão, como saber que tem, né, na criança? Olha só, deu algumas nuances aí, ó. Sueli Calda-Schuller deu um toque aí, ó. A criança começa a ter comportamentos, explosões de raiva, né, que pode caracterizar o transtorno depressivo, mas sobretudo, olha só o que ela fala, acorda de madrugada, chorando alto, rindo alto, gritando alto, tem comportamentos impulsivos, tem comportamentos que você vê que parece que ela está sendo guiada, ora ela está mediunizada, como a Sueli relembra, ela está lá, ela acordou naquele ápice, naquele grito, naquela falação, e a mãe chamando o nome dela e o pai, e ela não escuta. Ela não escuta. Ela não escuta. Ela está olhando, está dando risada, e não sei o que. Ela está mediunizada. Olha os sinais aí, ó. Pequenos sinais. E aí, é claro, levar, né? E outra coisa, muitas vezes pesadelos constantes, tá? O companheiro Samuel até colocou aqui, ó, pesadelos constantes, denotam figuras animalescas aparecendo no sonho para assustá-lo e tantas outras coisas. Sonhos repetitivos em locais inferiores, sendo perseguida, apanhando, sendo presa e tantas outras coisas que faz com que ela acorde eufórica, fazem com que ela acorde, é, a, enfim, fora de si. E por vezes marquem isso, mediunizada. Quando não, ela tá gritando, ela acorda com muito medo todas as noites, ela tem medo excessivo de uma figura tal. A gente tem que analisar se é fantasia ou se é processo obsessivo. Muitas vezes ela tem medo de uma caveira que aparece para ela no sonho. Foi porque ela viu num filme de terror. Outras vezes não. É do local que ela veio. Ou de quem ela feriu que foi para lá. E que se apresenta assim para assustá-la. Então, há nuances. Mas, sobretudo, melhor do que saber se está sendo obsediada, porque o obsessor só entra em casa aberta. Se o pai e a mãe frequentam o centro espírita, levam o bebê. Aliás, há um trabalho aqui em Taubaté de evangelização que se inicia no útero. As mães, as gestantes, grávidas, a criança, que é um espírito, claro que está armazenando aquilo de alguma maneira, de alguma forma, mas sobretudo assimilando os fluidos benéficos daquele ambiente, já está sendo evangelizada, evangeliza a mãe, as crianças. Então, esse processo de evangelização muitas vezes já começa no útero. Então, se os pais frequentam isso, fazem evangelho em casa, depois mais tarde leva a criança para a evangelização, eles já estão fazendo a sua parte. A sua parte. Então, mais importante do que ali, sabe, descobrir se tem um processo obsessivo é preveni-lo. E ofertando desde cedo uma base moral forte, trabalhando ali, ofertando um aparato emocional e moral àquele espírito. Se ele tem raiva excessiva, deve-o, de repente, um psicólogo e também começa a trabalhar ali com ele, do porquê ele tem raiva disso, daquilo. Todas essas brechas morais que abrem as portas para o obsessor, mas fica sossegado, gente, não precisa ter medo do obsessor. O importante assim, se você frequenta um centro, está isso e aquilo, olha, pergunte
em um trabalho de desobsessão, você pode levar o nome do seu filho, da sua filha. Mas, assim, não é para enfiar assim na cabeça, fiquem tranquilos. Agora, Sueli, ela dá sinais clássicos aqui, sobretudo de noite, pesadelos, gritos, risadas altas, a criança mediunizada e não escuta os pais, a mãe. São sinais clássicos de obsessão na infância. Ela foi dormir, e aí ela não conseguia voltar para o corpo, paralisia do sono. E ela viu o espírito ali se mostrando a ela, querendo assustá-la. São sinais clássicos, tá bom? E deixa eu ver o que mais que o Samuel mandou. O que os pais devem fazer para ajudar os filhos que têm depressão e obsessão? Olha, sobretudo, num primeiro momento, colocá-lo numa terapia. Porque a depressão, tá? A depressão vai abrir ainda mais vezes, a porta para a obsessão. Porque esse humor constantemente irritado ou triste nos coloca em uma zona mental, portanto, nos faz sintonizar com entidades inferiores e pode trazer a nós aquelas que não gostam de nós, no nosso pretérito. Então, o que os pais devem fazer no primeiro momento é levá-lo em um psiquiatra também, porque muitas vezes o quadro depressivo está profundo. Porque muitas vezes o quadro está profundo. Então, precisa, tá? De um remédio para dar um up, né? Conseguiu respirar, opa, vai na terapia também, paralelo, começa a resolver os conflitos, as culpas ou tantas outras coisas que estão levando a este transtorno e levar no centro espírita e fazer evangelho em casa e exemplificar o evangelho, tentar transformar essa egrégora do ambiente em que estamos sintonizados, do ambiente em que vivemos, o melhor possível para aquele adolescente. Porque muitas vezes a gente quer ajudar, mas a gente só briga. Então a egrégora daquele lar vai propiciar ainda mais o que é a entrada de obsessores, de espíritos que estão temporariamente vinculados ao mal e que podem afetar ainda mais o quadro depressivo do adolescente e da criança. Por isso que a execução do evangelho no lar é importantíssima e levar esse filho a, a as reuniões mediúnicas, as reuniões públicas, na mocidade, perfeito? É não deixar ele desvincular por completo. É claro que muitas vezes a gente tem que respeitar a decisão, mas sempre que possível, ali deixar esse contato dele com a doutrina, convidá-lo para o evangelho, conversar com ele, escutar ele, acolher ele, dizer que não é frescura, mas tentar compreender, trazer ele de volta para a consciência, ou seja, caminhar junto com ele, não caminhar chicoteando ele, junto dele. E, gente, eu estou indo aí para a última pergunta. Vamos ver o que tem aqui. A cura do Fonteles, de novo. A cura real. Tá. Qual a visão da psicologia? A cura real. Olha, a cura real, Fonteles, eu vou te dizer. Ó, muitas vezes a pessoa consegue sim, muito raro, tá? Muito raro. Ela consegue sim deixar aquela fase quando é momentâneo, momentâneo. Há algo muitas vezes que é momentâneo. Então, olha, eu fiquei desempregado e entrei num estado depressivo. Então, um longo tempo eu fiquei depressivo. Arranjei serviço, fiz terapia, tudo mais, pronto. Me restabeleci e nunca mais morri bem.
Então, é um caso que não é muito específico. Agora, traumas profundos, que muitas vezes são trazidos em nossa bagagem ou que são adquiridas aqui nessa vida, que não conseguem, que a gente não consegue se desprender deles, ou há uma culpa profunda que a gente não consegue se desprender dela. Então, a cura real, nesse sentido, a cura real é saber conviver com seu sintoma, torná-lo amigo. É claro que aquele sintoma que te causava crises inúmeras, ele vai diminuir. Muito do esforço psicanalítico, analítico, é ensinar o paciente a conviver com seu sintoma. Mas de uma forma equilibrada. Agora, vamos lá, ansiedade, coisa muito simples, o pensamento vem e acelera. Então, foi desenvolvido em terapia a técnica para desacelerar o pensamento, deslocar um pensamento de um polo negativo para um positivo, e daqui a pouquinho, quando vê, passou 5 minutos ou nem isso, pronto. Aquele soprinho que a ansiedade deu, passou. Mas é claro que isso é um processo longo, contínuo, porque é preciso mergulhar em si. Mas a cura real, no primeiro momento, é a aceitação do sintoma e a aceitação de que muitas vezes você terá que morrer com ele, assim como você morreria com uma dor crônica, cardíaca, no rim, no pulmão e tantas outras coisas. É claro que é dominar ele e não ser dominado por ele. Então, a cura real surge da aceitação e da compreensão dos limites que você tem. Às vezes, o trauma que lhe ocorreu, você não consegue se desvincular. Então, vez ou outra, o que era todo dia, agora 2 vezes no ano, sinto que fico um pouco eufórico aqui ali, ou fico um pouco para baixo, tem situação, mas eu já sei controlar. Ou seja, você sabe conviver com aquela predisposição que você tem. E você sabe que se você deixar, você fica triste, levanta triste e vai permanecer triste. Ou seja, você precisa ter tomada de atitude, potência. Você precisa ter o que Leon Denis denomina na hora o problema do ser do destino da dor como sendo a potência da alma. Você precisa se movimentar. Porque você já aprendeu que este sintoma, que este transtorno faz X, Y, Z com você. E se você deixar, ele te coloca na lona. Então, ele precisa te respeitar, assim como você respeita ele. Mas isso é um processo de aproximação da nossa alma com as nossas dores, com os nossos sofrimentos. Portanto, é uma autoaceitação de si e uma aceitação também da realidade, porque muitas vezes as pessoas querem ser curadas. Olha, eu queria que isso desaparecesse. Muitas vezes demora, desaparece, mas demora, outras vezes não. Então, essa é a cura real. Aceitação de si, autoaceitação e aceitação da realidade, do que virá a ser. Perfeito? E aí, vai encontrando o equilíbrio, a estabilidade. Isso a gente vê na prática, porque muitas vezes o remédio, tudo aquilo, a pessoa continua tendo e com o tempo vai estabilizando, estabilizando, vai parando, mas ainda está ali. Está ali. Então ela vai ter que aprender a conviver. Essa vai ser a cura dela, aprender a conviver com o seu sintoma. E para finalizar aqui, que agora voltou a pergunta da Lígia. Lígia, minha querida, obrigado por você ter mandado, viu? Você entendeu a minha... Que realmente, gente, às vezes a gente não entende, né? A gente está num fluxo aqui de leitura, né? E é muita inspiração que a gente tem, né, minha amiga? E também as nossas limitações intelectuais. Muito obrigado, viu? Olha, ele, creio eu, o seu pai ou aquele... Deixa eu ver um negócio aqui. Ele era uma pessoa muito agressiva e muito, muito amorosa. Ele tinha os dois extremos, desculpa,
Os dois extremos que eu estou escrevendo. Ah, não. Lídia, eu entendi. Olha, eu entendi que você teve um pai que era extremamente amoroso e agressivo, né? E que é isso mesmo? É isso mesmo. Que é o negócio? É isso mesmo. Então, é isso que eu entendi na pergunta, Samuel? Perfeito. Então, esse pai que era extremamente agressivo, né? E ora muito amoroso, a gente precisa interpretar o que era ser agressivo. Agora, se ele era agressivo mesmo, ser agressivo, e ora muito amoroso, é porque essa amorosidade dele vinha para justamente, talvez, aliviar uma culpa que ele sentia por essa agressividade descontrolada. E é claro que essa oposição, essa polaridade, esse ping-pong, é de suma importância entender, como eu disse no começo, o equilíbrio. Por isso que os pais também, sempre que der, façam terapia. Façam terapia. Se vocês têm problemas no humor, descontrole, façam terapia. Para a hora não estar no inferno e a hora no céu com os filhos, porque os filhos são prejudicados. Transtornos inúmeros são gerados nele. A depressão, a ansiedade, são uns dos inúmeros. Uma autoestima baixa, uma não aceitação de si, tantas outras coisas. Mas hoje, como espírita, minha querida Lídia, tenha certeza, não sei se seu pai está vivo, se ele está desencarnado em uma realidade boa, no plano espiritual, ele já entendeu seus equívocos e tenha certeza que ele está estudando, que ele está trabalhando e quando reencarnar, ele vai vir com as mangas arregaçadas para trabalhar e reparar aquilo que fez. E você, minha querida, como espírita que é naquele momento, minha amiga, foi o máximo que seu pai conseguiu dar. Sabe? Às vezes tem isso. Às vezes ele não ia conseguir dar mais do que aquilo, porque eu disse, não foi para uma terapia, mas também porque não foi lhe ofertado isso na infância pelos próprios pais. Então a compaixão, a benevolência, a indulgência para com ele é de suma importância. O paizinho ele errou, foi o máximo pelo visto que ele poderia dar, que tanto quando ele certamente os surtos de agressividade ele caía em si, ele dava muito amor. Entende? Então, é isso, tá? Afeta muito esse ping-pong, o objetivo é equilíbrio, gente, equilíbrio. Tanto para os pais, para as crianças. Criança é muito mais assim, né? Criança é eufórica, o adolescente também, mas o adulto precisa ter o equilíbrio, tá? Então, gente, para a gente ir finalizando aqui, eu vou pedir a vocês que vocês se inscrevam nesse canal, Mente Consciência, ativem o sininho, clica aí no like, porque o YouTube entende que você gostou, que várias pessoas gostaram e vai divulgando isso para mais pessoas, mais pessoas. E a mensagem, é claro, não é o objetivo disso, não é me divulgar, porque todos nós somos coadjuvantes, os protagonistas são Jesus e a doutrina espírita. E por onde a gente puder ir levando eles, essa é a maior caridade, de acordo com o benfeitor Emmanuel, que a gente faz com a doutrina espírita. Meus queridos amigos, muito obrigado pela caridade de aqui estarem comigo, junto a mim, me escutando. Muito obrigado pela compreensão dos problemas técnicos que teve. Samuel, meu irmão, muito obrigado pela ponte que foi estabelecida aqui comigo. Um abraço apertado no coração de cada um que aqui esteve e que posteriormente estará assistindo.